Olá, tudo bem, senhores? Hoje nós vamos estudar sobre os biomas brasileiros, certo? Bom, os biomas brasileiros, eles correspondem a um conjunto de ecossistemas que existe no país, cada um com as suas características físicas, climáticas e biodiversas. Sabemos que os ecossistemas, eles são um conjunto de fatores o que bióticos e os fatores abióticos, certo? Bom, esses fatores incluem quem? Os seres vivos, cada um com a sua determinada espécie, certo? De plantas ou animais, e também os abióticos, como os fatores não vivos, como o que, senhores? Como a temperatura, o sol, a água, certo? Esses são os fatores. E sabemos que os biomas brasileiros correspondem a seis biomas. E hoje nós vamos começar com a nossa querida Amazônia, certo? Nosso bioma Amazônia. Gente, a Amazônia é um dos maiores, é o maior bioma, né? Um dos maiores, é o maior bioma do Brasil, certo? Ocupa o estado do Acre, Amapá, Amazônia, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e vai embora, certo? E também se estende por 9 países da América do Sul. O bioma Amazônia ele possui uma flora rica, com mais de 30 mil espécies de plantas, com a fauna corresponde a cerca de 20% de todas as espécies do planeta. 20% de todas as espécies do planeta é muita coisa, certo, senhores? São cerca de 2 milhões de animais. E como é o nosso clima que é quente e úmido, certo? As nossas plantas elas se adaptam também ao nosso clima. Como eu falei para vocês em sala de aula ainda, que muitas das plantas, como a nossa mata é fechada, muitas das plantas se adaptam para receber o seu alimento, que é a luz solar. Então, aquelas plantas que não conseguem crescer muito como as árvores, não conseguem estar muito é, propícia a pegar os raios solares, que é o seu principal alimento, que é a fotossíntese, certo? Elas se adaptam o quê? Enlarguecendo, justamente para captar o maior possível de alimento, que é a fotossíntese, né? Os raios solares, certo, senhores? E nós temos também o bioma Caatinga. Nós sabemos que o bioma Caatinga é um bioma onde não tem chuva com grande frequência, certo? Então, a fauna e a floresta, certo? Enfim, tudo precisa se adaptar ao clima de lá, certo? O bioma Caatinga ocupa 11% do território nacional, tá? De todo o nosso Brasil e se estende pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e vai embora também, tá ok, senhores? O clima da região é semiárido, ok? Poucas chuvas, com temperaturas médias anuais entre 25 a 30 graus Celsius, certo? Que às vezes isso é a média, então quer dizer que a temperatura lá é em torno de 35 para cima, certo, senhores? A fauna desse bioma é bastante diversificada. O local é habitat natural de aproximadamente 178 espécies de mamífero, ok? 591 de aves, 177 de répteis e também vai embora. A vegetação desse bioma ela é composta principalmente por plantas xerófitas. Que plantas são essa, professora? As plantas xerófitas são aquelas plantas que se adaptam ao lugar com pouca chuva, pouca água, certo? Que se adaptam a um ambiente com pouca chuva e baixa umidade, certo? E nós conhecemos como plantas xerófitas, uma das mais conhecidas, quais são? Os cactos. Sabemos que nós não podemos, né, senhores, regar, se nós temos um cactus em casa, não podemos regar todos os dias esse cacto, senão nós vamos acabar matando, que ele não necessita de tanta água, certo, senhores? E nós temos o bioma cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. Olha no mapa aí, senhores. Esse é o segundo maior da América do Sul, olha aí, ó. O clima da região é tropical sazonal, ou seja, com temperaturas definidas entre chuva e temperatura seca, certo? Considerada a savana mais rica do mundo. O bioma cerrado possui mais de 11.600 espécies de plantas nativas, é muita espécie, senhores. Listadas cerca de 137 espécies de animais, que devido às ações humanas, muitos correm risco de extinção.
certo? Então, o cerrado, ele também é um pouco pobre no seu solo, certo? Precisa mais de ferro e outras coisas. E alumínio, e tem um excesso de alumínio no seu solo, certo, senhores? Então, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ok, senhores? Então, vamos para a próxima, que é o bioma Mata Atlântica. Um dos primeiros biomas, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com um dos primeiros biomas, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é aquele bioma que fica ali pelo litoral. O que é o litoral, professora? O litoral é a parte onde está em contato diretamente com o mar, certo? Toda aquela faixa litorânea ali, ok? Esse bioma atinge totalmente parcialmente 17 estados brasileiros, certo, senhores? Com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul também, certo? Esse é um dos biomas brasileiros que possui a maior biodiversidade. A região da Mata Atlântica possui uma flora com cerca de 20 mil espécies, senhores. É uma região também cíclica, ou seja, com matas cíclicas, que são matas fechadas, certo? E também na Mata Atlântica, sabe o que é nativo? O pau-brasil. Sim, o pau-brasil já, agora que está em extinção, certo? Mas já foi, na Mata Atlântica já foi muito intenso, muito diversificado. Certo, senhores? Então, nossa Mata Atlântica, ela é importantíssima. Nós localizamos ali no Rio de Janeiro, certo? Nessa região toda do litoral aqui, ó. Tá vendo aqui no mapa? Toda essa região do litoral nós identificamos o que? A Mata Atlântica, certo, senhores? Encontramos a onça pintada e entre outros animais, ok? E nós temos o bioma Pampa, certo? O bioma Pampa é exclusivamente brasileiro e ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. Então, aquela parte do sul no mapa é praticamente quase toda com o bioma Pampa, certo? Bom, o clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações bem definida, e suas vegetações é marcada pela presença de gramíneas, ou seja, aquelas plantas bem rasteirinhas, certo? Com arbustos e árvores pequenos, de pequeno porte, ok? A fauna do bioma Pampa é muito rica e diversa, caracterizado pelo que, senhores? Por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios, ok? Então, vocês sabem que o Pampa é aquela região que leva quase todo aquela parte do sul do Brasil, ok? Tem as estações definidas e a sua vegetação ela é rasteira, certo, senhores? E nós temos o Pantanal. O Pantanal, ao contrário do Cerrado, da Amazônia, é o menor bioma do Brasil, certo, senhores? Se estende ali pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Vocês podem acompanhar aqui no mapa, olha aqui, olha como é pequeno o Pampa, certo? Com influência dos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. O clima da região é tropical continental, com temperaturas médias de quê? 17 graus Celsius de chuvas, ok? As chuvas são concentradas no verão e atingem também no inverno, ok? A vegetação do Pantanal, senhores, é bastante variada, porque como ela é influenciada pelo bioma da Amazônia, o Cerrado e Mata Atlântica, né? Então ela consegue absorver um pouco dessa vegetação de cada um dos biomas presente ao seu redor, ok? Então, senhores, o que mais podemos falar? Pois encontra-se na faixa de transição entre o Cerrado, Floresta Amazônica, o que eu havia falado. A fauna também é composta por aproximadamente 263 espécies de peixes identificadas, certo? 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de quê? De mamíferos, ok? Então, o bioma Pantanal é bem diversificado, é o menor, ok, senhores? E agora nós temos um exercício. Gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês esse exercício e respondessem, ok? De acordo com a nossa aula. Ok, senhores? Então, no mais, essa foi nossa aula sobre os biomas brasileiros. Então, até a próxima, hein? Se Deus quiser. Tchau, gente!